Certa vez uma mulher irritada na fila de um shopping no Natal, porque a fila estava muito grande e ela estava muito incomodada com a quantidade de gente que estava ali atrapalhando que para ela era rotineiro, mas para o Natal era muita coisa nova para muita gente. Sabe aquele momento da fila onde as pessoas, na sua irritação, começam a conversar umas com as outras como se as outras pessoas tivessem perguntado alguma coisa? Foi exatamente isso que aconteceu. Ela olhou para a pessoa que estava atrás e falou assim: odeio Natal, se eu pudesse eu matava quem inventou esse negócio. O homem atrás dela na fila respondeu calmamente: fique tranquilo, senhora, já fizeram isso. O Natal é uma história muito boa, uma história que perdurou por um bom tempo. O Natal é uma história que alguém escreveu. Para muito além de gorrinhos e luzes e 13º e presentes, Natal é nascimento, é a encarnação, é a chegada do Rei. A chegada do Rei exige muito da nossa reflexão porque ele não veio por causa dele somente, ele veio para refletir a glória do Pai, porque nós precisávamos disso. É a glória de Deus e a paz entre os homens, duas coisas fundamentalmente necessárias. Com a Bíblia aberta, precisamos saber sobre a chegada do Rei e o que podemos aprender de cada ponto dessa chegada. Não sai daí. Nesse Natal só está começando o Fé para hoje. Você conhece a doutora Rosana Alves? Pois bem, tem muito material dela aqui na internet, mas principalmente aqui na Novo Tempo, tem bastante coisa, ela tem contribuído para a saúde mental de muita gente e falado de Jesus a partir dessa área da ciência de uma maneira extraordinária. Você faria bem se você procurar os conteúdos dela aqui nos canais que a Novo Tempo disponibiliza para você. Agora, imagine um curso com ela, e um curso aí na sua casa, todo escrito, elaborado e com material didático muito bem feito e escrito especialmente para o seu contexto. Você pode pensar, isso não existe de graça? Existe e é de graça e chega até a sua casa. Olha o que eu tenho aqui na mão. A revista Esperança Novo Tempo, ela é muito mais que uma revista. É um curso preparado para que você pense sobre isso. Além de outras coisas, esse em especial é feito pela doutora Rosana Alves, falando sobre sentimentos. Dá para a gente escapar de sentir? Não dá, nós somos seres sentimentais e quando a gente pensa em sentimentos, a gente tem que pensar que sentimentos determinam muitos futuros. Ter uma inteligência relacionada a isso e mais do que isso, pensar como Deus se comunica com a gente falando disso é fundamental. Não perca essa oportunidade, ela é muito boa, ainda mais porque ela é de graça e com material de tamanha qualidade. Liga para a gente, entre em contato com a gente, fale com o pessoal da Escola Bíblica e esse material chegará para você na sua casa. Está pensando em alguma coisa para começar o ano? Comece o ano sabendo mais sobre você mesmo a partir da perspectiva do Criador, que é infalível. Então, não perca essa chance. Aproximadamente 500 anos antes de Jesus nascer, no momento em que as pessoas se despediam de uma estação para outra, saindo do triste para o feliz e em alguns lugares do feliz para o triste, se reuniam nesse momento em que o sol se afastava da terra. A relação que as pessoas têm com o solstício e o equinócio sempre determinou festas muito tempo antes da nossa civilização se construir. Os povos nórdicos, quando começavam a ver e chegavam nesse ponto, desenvolveram uma festa onde eles pegavam um tronco de uma árvore, queimavam e celebravam ali o último momento antes da mudança da estação. Havia luz e cada um levava um galho para casa e deixava aquele galinho de árvore em casa. Com o passar do tempo também houve outras conexões dessas festas, e eu estou dizendo de coisas que começam 500 anos antes de Cristo nascer. Os romanos estruturaram também uma festa nesse período, perto do dia 25 de dezembro. O Sol Invictus era uma festa que marcava o finalzinho desse período da festa do final do ano para o começo. Com a confluência de muitas crenças dentro do Império Romano, onde muitos povos assim chamados pagãos começaram a estar todos sob o domínio de um mesmo poder, havia necessidade da legitimidade de um povo e uma crença. Imagine comigo, quando você tem um imperador que domina sobre muitos povos, é um tanto instável que esses povos cresçam em outros deuses que não do imperador.
começa um projeto dentro do Império Romano de haver uma junção de várias crenças com seus símbolos, seus deuses, suas datas. Esse é o ponto e o momento da história onde o cristianismo começa a crescer e crescer muito. O cristianismo tem seu berço entre os hebreus, embora uma boa parte dos hebreus tenham rejeitado a vinda do Messias, obviamente, a religião cristã, ela não se baseia em judaísmo, mas se baseia nos mesmos textos de onde saiu as religiões dos judeus. Junta essa informação e entenda comigo. Conforme os cristãos foram se espalhando, eles foram trazendo ali as datas que eram muito importantes. Por exemplo, o sábado que os judeus haviam trazido foi continuado pelos cristãos na época do Novo Testamento. A presença de Jesus, obviamente, é o ponto focal, fundamental. O imperador tinha um projeto para fazer, juntar tudo nas mesmas crenças. Então, o momento em que todo mundo parava para celebrar o sol, ele juntou o momento que todo mundo poderia parar para celebrar o nascimento de Jesus, o sol da justiça. Surge o Natal em 25 de dezembro. A gente não tem muita exata certeza do momento que Jesus nasceu. A gente tem certeza que ele não nasceu em 25 de dezembro, isso a gente tem certeza. Mas o 25 de dezembro vem de um projeto político de juntar todos os povos ali. Durante a Idade Média, desde o Império Romano até o ponto que a gente está, esse Natal já mudou de figura muitas vezes. Se você pudesse viajar no tempo, você ia ver um Natal muito parecido com o nosso Carnaval em muitos momentos, e as pessoas batiam na porta, se embebedavam e caíam e comiam na rua. Até que o Natal foi migrando e chegando até o Ocidente e chegando até a América, até onde ele tomou a forma que nós conhecemos hoje. É uma mistura de muitas coisas. Hoje ele tem pedacinhos daquilo que se fazia 500 anos antes de Cristo, um pedação daquilo que se fazia pelos romanos na época de Cristo, muito do que se fazia na Idade Média e mais ainda do que se pensou da cultura americana em Nova York, das publicidades com árvores, estrelas, luzes, bolinhas vermelhas, amarelas, alguém vestido de vermelho e uma toquinha que você está vendo nos shoppings e supermercados. Surgiu um homem, um Papai Noel, que é uma mistura de um velhinho anglo-saxão misturado com Odin e umas renas que voam pela noite. A verdade é que se a gente começar a pensar em Natal como festa cristã, a gente vai ter que forçar muita barra para batizá-lo de cristão. Mas, se tudo isso que você vê nos shoppings, nas ruas, nas luzinhas e coisas que aumentam a sua conta de energia elétrica não faz sentido para comemorar, algumas coisas já começam a nos dar um pouco mais de vontade de curtir o Natal. Primeiro que é a época do ano que a gente tem um pouco mais de dinheiro, porque nesse país você tem 13º, mas tem algo que para mim é fantástico. A família fica reunida e a gente tem essa alegria de se reunir, de virar e sentar à mesa e conversar, estar perto das pessoas que a gente gosta. Mas, mesmo assim, pode ser que para muita gente essa história de reunião, para quando a família não tem essa estrutura ou ela tem certos machucados e traumas, o Natal não é uma lembrança tão feliz assim, porque a gente vive momentos onde nem tudo é perfeito. Mas, a despeito das cores, da cultura, das músicas, da data, do marketing, do que os shoppings fazem, a verdade que eu e você não podemos negar é que Deus, quando quis abalar o mundo, ele não fez com uma bomba, ele veio com um bebê. E o bebê, a chegada do bebê, muda completamente a nossa história. As pessoas esperavam por ele e naquele momento da história fica uma grande pergunta a ser feita por nós. Por que a chegada de alguém tão importante teve uma história tão esquisita? O rei nasceu numa manjedoura. E mesmo que a gente tenha romantizado a manjedoura, a gente está falando do pior lugar possível para um parto. Não é um parto humanizado. Não se pensa num parto fora do hospital humanizado de alguém nascendo onde vacas, cavalos, ovelhas, bois e cabras comem. Não, aquilo ali é feito para uma criança morrer. Mas foi lá que ele nasceu. Ele nasceu em Belém cumprindo uma profecia e ninguém conseguiu perceber isso. Mas a profecia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais, note o que João vai falar, não nasceram da carne nem do sangue, mas eles nasceram da vontade de Deus. Nascer da vontade de Deus. Olhando para esses textos e pela chegada do Messias, sobe alguns alertas para nós e a gente precisa entender, olhando para a Bíblia, o que aconteceu na sua chegada.
porque tem uma outra chegada vindo por aí e a gente não pode cometer os mesmos erros. Olhando para os textos do Antigo Testamento, a gente vai ver uma história desse Messias e dessa chegada sendo construída a partir dele em todos os personagens. Em Gênesis, capítulo 3, verso 15, a frase de Jesus é: porém inimizade entre ti, falando para a serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Havia ali, no Éden, antes dos primeiros passos para fora, o anúncio de que ele viria, e viria como filho da mulher. Em Gênesis 3,15 a gente vê uma realidade que é a maior realidade do Natal. Natal tem um significado, nascimento, mas é mais do que isso. Deus está falando que ele encarnaria e viria assumindo forma humana, e em forma humana ele venceria o pecado por nós, no nosso lugar. Quando você continua na história bíblica, a gente vai para o livro de Gênesis ainda, há mais uma promessa de nascimento. Um anjo aparece para uma mulher que está impossibilitada de ter filhos, e o desenho de um Natal começa a formar na história de um casal peregrinando, procurando um lugar, andando, alguém com ele, alguns animais, eles procuram um espaço. Um casal impossível de ter filhos, então o anjo aparece e diz exatamente essa frase: para o Senhor não há impossíveis. E ele diz que o menino da promessa chegaria, e Isaac nasce de Sara. O desenho da história de Abraão, Sara e o nascimento impossível de Isaac é um tipo lançamento, um pré-projeto, uma precision da chegada do Messias. A história final, o ponto focal de Isaac, não digo a história final, mas o ponto mais importante da vida de Isaac, ela também deixa claro de quem Jesus estava lembrando. Um pai com o filho subindo o morro, subindo o monte, subindo a montanha com o madeiro nas costas para lá em cima experimentar o sacrifício. Mais que isso, o que mais? Ali há um prenúncio da chegada, mas você pode continuar um pouco na história e ir até o Egito. Alguém nasce a partir do momento em que Deus quer intervir no mundo. O seu nascimento é entre muitos bebês, mas aquele bebê é especial. Após o anúncio do nascimento daquele bebê, há uma preocupação da autoridade da nação que manda matar todos os bebês. Então, todas as crianças de 2 anos para baixo sofrem um assassinato, mas Deus preserva aquele bebê em especial no Egito. Sendo educado por pais humanos, ele nasce, cresce e se torna o libertador do seu povo. Sim, a história de Moisés é uma parte desse quebra-cabeças onde Deus está desenhando a chegada do seu. Se você continuar um pouco mais na história, nós vamos ver um casal que tem um anjo que chega falando para eles a partir de um nascimento impossível e diz que ela conceberá e o pequeno sol nascerá deles, um libertador chamado Nazireu, não de Nazaré, mas o jogo de palavras é intencional no texto bíblico. Ali, aquele casal tem um filho forte, mais forte que todo mundo, mas o filho se torna uma história que é aparentemente fracasso, porque ele pode mais que todo mundo, ele é prometido pelo Senhor, ele é o pequeno sol. Sansão fracassa em todos os processos por onde passa, e o relato só fala de alguém que não dá conta. Precisávamos de um Sansão que dá certo. Aliás, quando você vê a história de Juízes, essa é a história do primeiro até o último capítulo. A tônica do livro de Juízes é que Israel tem um líder, e quando esse líder está conectado com Deus, a nação toda está conectada com Deus. Mas quando você passa por capítulos do livro de Juízes, a frustração vai desenhando-se para a gente, não só na história de Gideão ou de Sansão, mas quando os líderes morrem, a nação se corrompe. A gente tem sempre intervalos até que Deus faz surgir um novo líder que aceita a missão do Senhor. E enquanto ele está vivo, tudo dá certo e Israel prospera. Mas, quando o líder morre, tudo dá errado e Israel volta a viver os seus próprios caminhos. Do primeiro ao último capítulo de Juízes, a frase que se desenha na mente do leitor com a intenção do escritor é: precisamos de um rei que não morra.
Essa é a grande realidade dali. Realidade que se estende para o livro de Reis, para o segundo Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Precisamos de um nascimento de um rei que venha, reine e não morra. Antes do Antigo Testamento terminar, temos a história de Esdras e Neemias. Uma nação que se frustrou, uma nação que aparentemente constrói um projeto decepcionante. Mas ali na vida de Neemias há um ressurgimento de uma nação, e eu posso dizer, em nenhum momento da história de Israel, de Davi até Neemias, a gente consegue ver um ponto tão bom quanto foi vivido na reconstrução daqueles muros. Ali a gente vê o desenho se reformulando, as cores se formando, há uma reforma e as promessas estão se cumprindo. Na soma de coisas que aquele povo estava esperando que fossem refeitas, estão os muros, está um povo de volta na cidade, há a vida da cidade, sim, e há um templo, e há um rei. Essas são as promessas na aliança. E agora a gente vê um muro que se refaz, e quando o muro se refaz, já pode-se ver a diferença que existe de Jerusalém para tudo que não é Jerusalém. Uma cidade sem muros é uma cidade sem capacidade de proteger os seus. Uma cidade sem muros, ela é uma cidade que não se identifica, porque a separação ali do que é Jerusalém, conforme disse, do que não é, são os muros. O templo é reconstruído, a glória desse templo nem se compara com a glória do primeiro templo, mas a promessa de que haver uma cidade e um templo, um local de adoração, o local onde todos os povos do mundo são chamados, já está agora visível aos olhos. Há uma cidade, uma vida na cidade, um templo na cidade, um muro na cidade, um povo na cidade. Mas, no final do livro de Gênesis, há uma frase que está na mente de todo mundo ali. O cetro não se apartará de Judá. Há um muro, há um templo, há uma população, há uma cidade. Mas no momento que Neemias termina o seu trabalho, o rei é persa. Onde está o rei? Esses momentos que compartilham os profetas Zacarias e Malaquias, Esdras e Neemias, nós estamos falando aí de os séculos que separam o Antigo Testamento do Novo Testamento. É o final do Antigo Testamento, e o final do Antigo Testamento vem com essa pergunta: cadê o rei? Olhar uma cidade com muro e a pergunta é: cadê o rei? E a resposta pode ser dada a partir de um hino muito conhecido pelos cristãos: o rei vem vindo. Porque se o cânon bíblico foi fechado ali em Malaquias, Neemias e Esdras, a gente vai esperar que assim que Mateus aparecer na Bíblia, aparece também o rei. De Gênesis a Malaquias, a história da chegada do menino está lá. Sem bolinhas vermelhas, amarelas, douradas, brancas, sem chapeuzinhos, sem luzinhas piscando, e eu não estou falando que você não deve curtir tudo isso. Mas aquilo tudo ali na Bíblia é a chegada de um rei que vem para encarnar e assumir não só o trono da terra, na manjedoura, há um rei que vem para governar sobre todo o universo. Nessa história toda, temos alguns personagens que souberam da sua chegada. Vai fazer para a gente muito bem entender o como. Todos nós estamos ali. Os magos são pessoas que caminharam muito. O texto bíblico diz que os magos vêm do Oriente. Eles falam: vimos a sua estrela. Os magos são assim chamados porque essa era a designação para estudiosos. Vou fazer um desrespeito cronológico, cometer um anacronismo aqui, mas entendo o que eu quero dizer. Eram os cientistas daquele momento. Gente que conhecia de astronomia, gente que conhecia das relações da natureza, mas essencialmente, gente que conhecia de profecia. E a relação que eles tinham observando o céu com a compreensão do tempo, e eles usavam o céu para entender a divisão dos tempos, das estações, conforme está escrito em Gênesis, fez com que eles compreendessem o exato momento em que o Salvador viria. Os magos dizem: vimos a sua estrela. E eles se dirigem a Jerusalém,
pensando ali que era dali que eles obteriam as melhores informações sobre o Messias. Os magos, eles vão para onde eles esperam que o bebê estaria. Mas os magos entendam, eles sabem sobre o Messias, sabem sobre o Natal a partir do estudo das profecias. Eles olham para a natureza, olham para a revelação, mas eles olham para a natureza para compreender o tempo e compreendem a revelação a partir da palavra profética e caminham atrás do Messias. Os magos são pessoas que entenderam Jesus pela Bíblia, entenderam Jesus pelos profetas e se dirigem até Ele para honrá-lo, para entregar para Ele algo que é valioso e o reconhecem como Rei. Há também nessa história um grupo de pessoas muito importante, muito especial, os pastores. E é importante a gente pensar que o anúncio dos anjos é para este grupo especial de pessoas. Eu não tenho a oportunidade, pois moro num lugar urbano, de conviver com isso. Mas já gastei algum tempo pensando com isso que eu digo, com essa atividade de pastorear. Mas eu já gastei um bom tempo pensando e conversando com pastores. A atividade pastoril é uma atividade que exige enorme paciência e se uma ovelha bem cuidada se transforma pelo cuidado, não tenha dúvida, um pastor é sempre transformado por esse tipo de cuidado. Não é à toa que Jesus se refere a um bom pastor e não é à toa que essa cultura cresce e molda muito da maneira como os hebreus pensam a vida e o mundo, uma cultura de pastores. Os pastores foram desprezados em muitas culturas. Você vê, por exemplo, que os egípcios se levantam e não querem comer com os hebreus por serem pastores. Mas na época que Jesus nasceu, a cultura pastoril também não é uma cultura popular, mas aquele jeito humilde, dedicado, a vida no campo deu para eles uma percepção maior, a ponto de que eles não iriam conhecer a chegada do Messias por meio do estudo da profecia e dos recursos que os magos tinham, como também não iriam conhecer com precisão na dependência que eles teriam dos escribas e dos fariseus ou do mestre da lei. Mas a ansiedade que eles têm, o anseio que eles tinham pela chegada do Messias e a prontidão do coração abriu-lhes o caminho para que os anjos viessem e diretamente dessem a mensagem, que é a síntese do Natal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Queridos, querido amigo, querida amiga que está me ouvindo, essa é a mensagem de Natal. Glória a Deus e paz aos homens. Eu digo aqui e já disse algumas vezes nesse programa, mas hoje eu faço questão de dizer isso para você mais uma vez. Nós só teremos a paz de Deus se nós tivermos paz com Deus. O pecado de Adão não ofende Eva. O pecado de Eva não ofende primeiramente Adão. O pecado do homem ofende a Deus. Quando nós falamos de um feliz Natal, como nós falamos e escrevemos pelas cidades afora na decoração, paz. Essa paz é proveniente de um Deus que se coloca na nossa direção, trazendo os acordos de paz. Quando nós desejamos paz na terra, quando nós falamos de felicidade, de harmonia, de todas as frases que falamos no Natal, é impossível que tudo isso se realize sem que Deus venha na nossa direção e a partir da sua encarnação, assumindo toda a culpa no nosso lugar, Ele traz a paz. Deixo-vos a paz, Ele disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Deus vem trazendo a paz, e a paz é a paz decorrente do perdão. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Só perdoados têm paz. Aceitar Jesus, ela é um resultado da paz. Paz na terra é porque a missão de Deus vem para vencer e a vitória dele traz paz. Mas a paz que Deus traz não nos glorifica, não há nenhum mérito nosso no Natal. A gente gosta de arrumar as coisas para que as pessoas sintam bem perto da gente. A gente pensa nessa época do ano porque é dezembro de umas conclusões de coisas que fizemos, mas veja bem, a glória de Deus está no Cordeiro. Isso me remete à história de Caim e Abel. Caim e Abel é um símbolo perfeito de como nós devemos entender o Natal.
Quando Caim queria mandar a paz para Deus e ficar com a glória, nessa inversão tudo deu errado. A escolha de Abel é de que aquele cordeiro que morreu representa Deus que trouxe paz para ele. Então é glória para cima e paz para baixo. Deus não precisa do nosso perdão, Ele não quer ser perdoado por nós, Ele é perfeito. Nós glorificamos a Ele e Ele manda paz para nós. Glória a Deus, paz aos homens. Esse é o sentido do Natal. Além dos pastores, além dos magos, há um outro grupo de pessoas que reconhecem a chegada do Messias. Aqueles que estavam diariamente no templo, Simeão e Ana, veem esse bebê e ao verem esse bebê, eles reconhecem a partir das profecias e do ritmo do templo, das festas do templo, do serviço sacerdotal, que o ponto havia chegado, que o cântico agora fazia sentido, o céu anuncia. 3 grupos de pessoas: os pastores que receberam uma mensagem direta dos anjos, os magos que entenderam a chegada de Jesus olhando para a Bíblia e aqueles que, pela dedicação ao templo, vendo na revelação de Deus ao templo, compreenderam que o tempo agora havia chegado onde Deus interferia no mundo. Eu queria, antes de me despedir de você e te desejar um feliz Natal e paz e alegria, eu queria dizer que Deus deve ser glorificado. Mas há um ponto do Natal que deve chamar a nossa atenção. Dentre todas as coisas que vão se ressignificando culturalmente, há sim no Natal uma coisa que deve nos chamar a atenção, repito, a estrela. Na primeira promessa de Deus falando para um homem sobre um povo e a chegada a Abraão, ele falou: Abraão, levanta os olhos, olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Olhando para as estrelas, Abraão viu o futuro e o sucesso do plano de Deus. Deus disse no livro de Apocalipse que Ele tem as estrelas na sua mão e as estrelas representam a igreja que anunciam o Messias e a chegada de Jesus nesse mundo. Lá, quando Deus criou o mundo, as estrelas do céu juntas alegremente cantavam. É olhando para a estrela, para o anúncio dessa luz que se aproxima, que Deus diz que está chegando. Preste atenção. As estrelas brilham, as estrelas indicam o caminho. Moramos em um país onde os navegadores chegaram olhando para o céu. É olhando para o céu que a gente encontra sentido. É olhando para as estrelas que a gente vê o ponto inamovível. Mas Jesus, mais do que uma estrela que brilha na escuridão, Ele é a brilhante estrela da manhã, a que acaba com a escuridão. Feliz Natal! Que essa luz brilhe no seu coração, mas acima de tudo, que ela seja seu guia da manjedoura até o céu.